Olá, gente, tudo bem? Eu queria conversar hoje com vocês a respeito do aspecto operativo e do aspecto explicativo de uma abordagem de transformação, de uma abordagem de ajuda. A PNL, por exemplo, ela tem um conjunto de ferramentas de utilização da mente para ajudar pessoas a mudarem aspectos em suas vidas. A PNL é vista muito mais como uma disciplina ou como uma abordagem operativa do que como uma abordagem explicativa. O que seriam essas distinções? Pensemos então numa abordagem, inicialmente, explicativa. Uma abordagem explicativa é um conjunto de conceitos, de ideias, bem alicerçado, que ajuda as pessoas a entenderem por que algumas coisas lhes acontecem. Então, eu investigo o meu passado para descobrir aspectos sobre quem eu sou hoje e que estão relacionados a eventos lá de trás. Eu descubro, investigando a minha história, como num processo de retirada de camadas, sabe, as camadas de uma cebola, as grandes cascas e as pequenas cascas de uma cebola, eu vou retirando até encontrar o cerne, o núcleo de uma determinada situação da minha vida. E que, naturalmente, tem a ver com um conceito, um porquê isso acontece e com algum episódio ou uma série de episódios que se constituem na minha história. Um processo de investigação de quem eu sou. Esse procurar, debruçar-se sobre o porquê, não tem nada de errado. Este não precisa ser visto como um processo equivocado, muito pelo contrário. Em muitos instantes será fundamental você investigar o passado, descobrir o que aconteceu lá atrás, descobrir quais são aspectos que têm a ver com a sua história hoje. Isso pode ser fundamental. Entretanto, alguns pensadores, e aqui a gente vai citar alguns que foram cruciais no início da PNL, na construção da PNL, como o Milton Erickson, um grande hipnoterapeuta, e Fritz Perls, da Gestalt terapia. Eles consideravam que a investigação do porquê não era obrigatoriamente a investigação mais importante. Milton Erickson chegava a dizer que debruçar-se sobre a etiologia, debruçar-se sobre o que foi o causador de um problema, poderia, em alguns casos, ser até contraproducente. Um exemplo, quando ele diz que algumas pessoas acostumam-se a procurar o porquê para justificar a experiência atual. Imagine uma pessoa com uma determinada dificuldade, com um determinado problema e que procura um processo terapêutico e nesse processo terapêutico descobre que aquele seu problema atual decorre de uma situação lá do passado, relacionada com a sua família, relacionada com seus pais, com algo que o seu pai ou a sua mãe fez e de repente, ao descobrir este possível ou este talvez porquê, uma vez que nós nunca teremos certeza de que aquele porquê é a causa, uma vez descoberto isso ou uma vez tendo isso em mente, essa pessoa simplesmente faz assim, dentro da sua mente. Ah, já descobri por que sou assim. Está então explicado o meu problema atual. E uma vez explicado o problema atual, é possível que essa pessoa, nesse caso, não se sinta mais motivada, mobilizada para encontrar solução. Porque ela descobre que o seu problema decorre de algo externo, alguma coisa de fora. E uma vez que ela descobre isso, ela joga sobre esse externo a responsabilidade. E assim, ela não se sente parte do problema. Quando alguém não se sente parte do problema, evidentemente não se sentirá parte da solução. Ela não precisa fazer mais nada. Enfim, a etiologia, como dizia Milton Erickson, em alguns casos pode ser contraproducente. Pode inclusive fixar a pessoa na sua situação atual, prendendo-a naquele passado, impedindo-a de seguir na direção de uma solução. Lembremos aqui que
abordagens, estudos, linhas psicológicas que procuram os porquês não estão equivocadas. Nós costumamos ver pessoas que conseguem grandes saltos nesse tipo de investigação, nessa busca a respeito do que foi o seu passado, das histórias que estão ligando, né, numa relação de causa e efeito, a sua vida atual àquilo que viveu lá atrás. Entretanto, talvez seja interessante também notar um outro tipo de abordagem. E aí vamos migrar um pouco para abordagens mais operativas. E dentro de um processo de abordagem operativa, o porquê tem importância, entretanto, ele não é fundamental. Vamos distinguir um pouquinho as coisas. É importante, sim, em alguns instantes, para algumas pessoas, descobrir o que aconteceu lá no passado pode fazer esta pessoa abrir os olhos e dizer: isso é algo que começou lá, mas não precisa me prender lá. Isso é algo que começou lá, mas pode, uma vez que eu já sou uma outra pessoa, mudar no presente. Em muitos instantes, uma abordagem, uma disciplina operativa se utilizará do porquê. Entretanto, não será necessário fazer esse tipo de investigação, porque em muitos momentos você pode concentrar em o que lhe acontece, para que isso lhe acontece, ou para que isso lhe aconteceu, e o como sair dessa experiência e viver uma nova situação. A programação neurolinguística tem esse tipo de condição de perceber que o porquê é importante, mas o como, o para quê, o que podem ser perguntas mais valiosas no sentido de fazer a mudança acontecer. Nós podemos até mesmo utilizar de abordagens mistas. Embora a programação neurolinguística seja um conjunto de ferramentas, um conjunto de conceitos, ela foi criada justamente a partir de conceitos, né, ideias, técnicas que têm a ver com outras linhas. A PNL, para mim, que estudo há mais de 25 anos, é uma disciplina que tem a sua originalidade na forma como ela concentrou vários pensamentos, várias ideias e várias posturas que já davam certo em outras disciplinas e conseguiu enfeixar tudo num corpo didático, dinâmico e muito fácil de ser ensinado a outras pessoas. Portanto, hoje eu me sinto muito à vontade para dizer para vocês que a PNL tem ajudado pessoas que também trabalham com disciplinas mais explicativas. Pessoas que estão no nosso curso básico de programação neurolinguística aprendendo PNL para mesclar as suas técnicas operativas, as suas ideias e conceitos aos conceitos e ideias que já têm na sua disciplina, naquilo que já estudam, naquele aspecto mais explicativo. Juntar as duas coisas pode ser algo muito inteligente e pode favorecer a ajuda das pessoas que estão com você num processo de atendimento, num processo de evolução daquilo que são, na busca de um ser melhor. Portanto, resolver situações de medos intensos, fobias, situações de ansiedade, problemas relacionados a questões de convivência com outros seres humanos, problemas que têm a ver com a comunicação interna, com aquilo que essa pessoa diz para si mesmo o tempo todo. Uma série de relações com a vida profissional de seres humanos que tem algum tipo de raiz, algum tipo de link com questões emocionais. Enfim, programação neurolinguística é uma disciplina operativa que pode se juntar com outras abordagens explicativas e assim ajudar você a ser um ser humano que ajuda melhor outros seres humanos. Um beijo no seu coração. Nos vemos no curso básico de programação neurolinguística. Comigo, Cal Mascarenhas, e que agora é totalmente não presencial. Aulas online, aulas gravadas, tudo juntinho para ajudar você a ser uma pessoa melhor que ajuda outras pessoas a serem pessoas
melhores, com vidas que fazem sentido. Eu espero que você esteja conosco, saiba mais sobre o nosso curso na nossa página, na qual você vai ter todas as informações e pode começar agora, neste segundo semestre de 2020, uma grande jornada de aprendizado, de transformação e de maior coleta de elementos que podem ajudar você a ser uma pessoa que ajuda melhor outras pessoas. Tchau, pessoal! Abraço carinhoso e nos vemos em nosso curso básico de Programação Neurolinguística.